Olá! E a convidada de hoje para o chamego é a nossa Cláudia Caroline. Carol. Para falar um pouco, né, sobre... Ela é coach de emagrecimento e sempre tem várias estratégias que melhoram bastante a nossa evolução nesse processo de emagrecimento. Oi, pessoal! Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Cláudia Caroline, eu sou coach de emagrecimento e terapeuta em nutrição emocional e comportamental. E hoje a gente vai conversar sobre alguns assuntos que é para ajudar vocês nesse processo de transformação, de emagrecimento, para você conseguir dar o primeiro passo. Vamos começar a falar um pouquinho e eu queria, Carol, que você falasse um pouco como é que você lidar com seus pacientes, né, em relação à questão da procrastinação. Porque é muito difícil a pessoa sair da inércia, né, e aí começar aquele primeiro passo que a gente sempre adia para próxima segunda, próximo mês, próximo ano, e vão passando, né, vários momentos. E quando a pessoa já vê uma situação muito maior, como é que você lida com isso? A primeira coisa em relação à procrastinação é entender o porquê que aquilo é importante para você. Se você acredita, vamos falar mais especificamente sobre o emagrecimento. Uma pessoa que ela deseja emagrecer e ela continua procrastinando isso, o que acontece? O que vem a levar ela a procrastinar? Ou, por exemplo, uma coisa mais profunda. O médico diz para a pessoa que ela precisa emagrecer, senão ela vai ter um problema pior de saúde, senão ela vai até morrer. E por que a pessoa procrastina? Primeiro motivo, porque ela não encontrou um motivo suficiente. Talvez aquela notícia do médico, talvez um incômodozinho que ela sentiu ao vestir uma roupa, o incômodo que ela sentiu, por exemplo, alguém fazer um comentário que a magoou, não a magoou o suficiente, vamos dizer assim. E aí ela continua procrastinando porque isso não tocou nela o suficiente. E aí, outra coisa também muito importante que as pessoas acabam esquecendo é que a vida, foi uma coisa que você falou antes antes de começar, a vida é muito curta. E as pessoas acabam esquecendo disso. A única certeza que a gente tem na vida é da morte. E por que a gente procrastina tanto? Por que a gente deixa tanto pra amanhã? Por que a gente não se permite ser feliz hoje esperando o amanhã? E aí vem o outro ponto também que não é o tema dessa live, dessa entrevista, mas a ansiedade. As pessoas elas se preocupam tanto com o amanhã e esquecem de viver o hoje. E aí vem a história de, deixa passar o Natal que eu começo a emagrecer. Deixa passar o Carnaval que eu começo a emagrecer. Deixa passar isso que eu começo a emagrecer. Então, por que não hoje? O que é que impede de você começar hoje? Porque hoje eu tô com preguiça, hoje eu tô cansado, hoje aconteceu isso. Tudo isso é só um conjunto de desculpas para que você procrastine. Por quê? Onde você está, por mais que seja desconfortável, que você não esteja se sentindo bem com o seu corpo, que você não esteja assim, é um conforto conhecido. É muito mais fácil você continuar naquele conhecido do que você avançar na próxima. E aproveitando essa agora que a gente está conversando, o que fez você parar de procrastinar? Você é uma pessoa que já esteve acima do peso. O que fez você parar de procrastinar? Você lembra assim especificamente se foi alguma coisa ou se foi uma tomada de decisão muito forte? Eu acho que vai ser... Não, em relação a mim mesmo, a minha tomada de decisão sempre tive essa questão da questão da gordinha, da menina, sempre fui pequenininha, baixinha, né, então toda a minha adolescência sempre era muito, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque ela é pequenininha, baixinha, se é um esporte, até que hoje é chamado de bullying, mas não se tratava como bullying, né, então era tratado como isso. Isso já vinha uma falta de aceitação em relação a mim, eu não conseguia fazer foto nem nada, porque eu achava que tudo eu saía muito gorda, que eu sempre era gorda. Então, assim, os padrões sempre eram as meninas mais altas, mais longilíneas, né? E aí eu sempre me achava desconfortável naquele grupinho. Pra estar ali no ambiente. Grupo, no ambiente. Então, eu já comecei a ter uma mudança muito
pequena, né? Mais nova. Pequena eu continuo, né? Não vai crescer mais nova. Mas aí, nesse segundo momento, que foi pós-gestação... Que você tomou a que decisão. foi a decisão parou de procrastinar. mesmo, foi. Porque foi o que eu falei. Mesmo você sofrendo aquelas coisas, você continuava. Você não tinha tomado uma decisão de mudar. Você continuava ali. Eu, assim, já tinha, né? Eu sempre fui assim, todo mundo... mas você já era rata de academia, já... Desde os 13 anos, entendeu por quê? Eu já tinha essa questão desse bullying, que não era tratado como bullying, né? Mas no segundo momento que eu podia procrastinar e me ficar também adiando, que era... mas eu acabei de ser mãe, então eu vou viver essa maternidade. Sim. Mas eu realmente me sentia completamente desconfortável, porque eu sofri demais durante a gravidez, em relação à questão de... Eu não me achava bonita em relação a esse aumento absurdo que eu tive de peso. O momento da gestação, transformação do corpo. Então, primeira coisa que eu fiz foi na hora que saiu, eu disse, eu vou emagrecer. E aí não tinha que me detesse ali, né? Claro que a prioridade era meu filho, mas tinha que ter o meu horário pra mim, pra eu fazer a minha atividade física, pra eu me alimentar melhor. E aí tudo eu sabia que ia refletir também pra criança, né? Então foi essa minha mudança que nunca parou, né? Ele te deu uma força que você precisava pra ter essa mudança. Porque muita gente acaba usando os filhos como desculpa. E aí quando se parar pra pensar, pra trazer isso pra nossa consciência, quando você tem um filho... O seu filho, ele não vai seguir o que você diz. Não adianta você dizer pro seu filho, não coma isso, faça atividade física, se movimente, sai desse celular, vai brincar, vai correr, se você não fizer isso. Então, eu acho que, eu não tenho filho ainda, mas essa é muito forte para todas as minhas clientes, e você falando também, eu percebi que isso é muito forte. Do filho ser um trampolim. Muita gente regride por causa do filho, acaba sendo um sabotador, faz parte dos sabotadores do emagrecimento também, a pessoa viver intensamente essa maternidade e acabar esquecendo, mas ele pode ser o trampolim. Então, no seu caso, foi exatamente esse momento que você teve o seu filho, que você se transformou em mãe, que você conseguiu parar de procrastinar. Eu vejo muito com os clientes que aí, dá a virada de chave. Nossa, realmente... eu preciso mudar. Aí começa, né? Compra toda aquela parafernália e compra tênis e faz isso e vai pra nutricionista e faz toda aquela compra no supermercado e consegue o primeiro, né, quilo atingir, né, a primeira evolução, e depois disso ela mesma se auto-sabota, né? Ela vai e diz assim, já consegui, agora eu vou comer, vou me dar esse luxo de comer um pouquinho. E vai regredindo, né? E aí, como a gente motivar para que a pessoa entenda que não é um dia nem um mês. Não é só a primeira decisão. É a primeira decisão. É uma mudança geral. Como motivar? A primeira motivação é, de fato, você encontrar motivos emocionais fortes o suficiente para você ter essa virada, que foi o que a gente falou, parar de procrastinar. A segunda coisa é que vem a motivação diária. Eu vou quebrar a ilusão de muitas pessoas agora. Porque, assim, muitas pessoas acreditam que vai estar motivada todos os dias. Ou então simplesmente vai acordar. Hoje eu acordei, tudo que eu quero fazer é ir pra academia. Tudo que eu quero é malhar. Tudo que eu quero é comer uma salada. E não vai ser assim. Nós não somos seres humanos que, principalmente nós mulheres, quando tá na TPM, como é que vai fazer o negócio? É difícil. Então, você não vai estar motivada sempre. Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Leandro Carnal, que ele fala o seguinte: motivação é banho. Tomou, ótimo, no outro dia toma de novo. Isso de preferência, né? Uma vez ao dia. E toma de novo. Exatamente. Então, a dose que você precisa ter para encontrar essa motivação diária é você entender, se conhecer primeiro. Se conhecer os motivos pelos quais você está fazendo aquilo e aonde você quer chegar. Você ter claro isso, onde você quer chegar. E a outra coisa, no se conhecer, você precisa saber quais as suas dificuldades, quem realmente você é, quais são os seus sabotadores, por que você procrastina. Porque mesmo dentro da jornada, a gente acaba procrastinando. A gente acaba parando, tendo imprevistos e acaba parando para cuidar de alguém, para fazer alguma coisa. Então, para resumir a motivação diária que você precisa ter para seguir, eu vou falar alguns passos. O primeiro, vou repetir,
você saber exatamente o porquê você está fazendo aquilo, você se conhecer. Dentro de você se conhecer, você vai saber quem é você. Eu gosto muito da maneira como você fala. Eu sendo Grazi. Por quê? Porque você sabe que você não é perfeita, você sabe o que te limita, você sabe o que te sabota. Então, a partir do momento que você sabe isso, fica muito mais fácil lidar. Numa guerra, por exemplo, se você conhece o seu inimigo, você vai conseguir estratégias para que você saiba lidar com ele. A mesma coisa no emagrecimento. A sua mente, ela sempre vai levar você pro negativo, ela sempre vai levar você pros seus sabotadores, pros padrões mentais que você já tem. Então, a partir do momento que você conhece, a guerra fica muito mais fácil. E aí não vem muito essa história de motivação. Não é motivação que você precisa. Você acordou que horas hoje? No susto, né? Que você tinha dormido tarde. Você acordou super motivado? Você acordou porque você tinha que acordar. E aqui, eu acredito que a gente tá falando com mulheres maduras, mulheres que são decididas, que é o próximo assunto que a gente vai entrar, mulheres que sabem o que quer. Então, para com essa história de motivação. Você é uma mulher decidida, você é uma mulher madura, uma mulher consciente, que sabe o que quer. Então, você vai lá e vai fazer. Então, motivação é isso. As pessoas gostam muito de falar motivação. Não, motivação é tomada de consciência. Eu digo assim, eu sempre... Desculpa interromper, mas eu sempre falo assim, motivação é você tomar ação. Você é a tomada de ação, né? Exatamente. Então, você age, né, no impulso. Como eu, hoje, assim, meio... Cair da cama, praticamente. Todo dia, 5 da manhã. Como é que você se acorda? Cai da cama, meu amigo. E vai. Porque não é a opção. É a ação mesmo. E aí a ação vai se tornando a sua motivação diária. Porque você vai vendo toda a mudança na sua vida, né? De comportamento mesmo. E quando você age, por exemplo, hoje você poderia simplesmente desmarcar. Ou outros dias que você teve imprevisto, você poderia não ir pra academia. Mas o que é que você faz? Você vai. E depois, como é que você se sente? Você se sente muito melhor. Exatamente. Quando você faz por você... A sensação do dever cumprido. Que na verdade você não... Depois, você entende que aquilo não é um peso, né? Isso aí é gratificante porque é uma escolha sua. É uma escolha. Né? E você escolheu pra você. Eu escolhi por mim essa decisão diária, essa tomada de decisão diária, né? Que a gente faz. Então, quando você toma isso como uma tomada de decisão diária, isso não fica pesado. Você vai lá e faz. Mesmo que seja difícil, né? E aproveitando sobre o que a gente estava falando, dessa motivação diária, uma coisa que as pessoas sentem muita dificuldade na jornada, não é nem na hora da decisão, é na jornada, são os doces. E aí eu quero dar 3 dicas para vocês em relação a doce. Eu não consigo parar de comer doce, eu sempre tenho aquela vontade. Então, a primeira dica é você entender, se conhecer, como a gente estava falando, e você saber em qual momento do seu dia, da sua vida, você sente mais aquela vontade de comer doce. Será que é no momento que você chega do trabalho? Será que é após o almoço? Será que é no final de semana que você sente mais essa vontade? Você identificar em qual momento você sente mais vontade de comer doce. A segunda coisa é saber qual sentimento vem junto com essa vontade de comer doce. Se esse sentimento é uma ansiedade, se é um estresse, se é um medo, se é porque você tá com raiva, porque você tá triste, porque você tá feliz. Você saber qual é esse sentimento. Porque quando você conhece o que te atrapalha, você conhece o seu inimigo, você vai saber lidar com ele. E também mudar o foco. Quando você sente essa sensação, esse sentimento, você simplesmente muda o foco. Liga pra alguém, vai resolver alguma coisa que você precisa fazer, bebe água, faz qualquer coisa. E muda o foco daquela vontade de comer doce. E a terceira dica, gente, essa é infalível, porque essa é prática. Essa você não pode deixar de fazer para quem sente muita vontade de comer doce após o almoço. Antes de começar o almoço, você senta, coloca o seu prato de almoço, come, se levanta da mesa e escova os dentes. Porque quando a gente escova os dentes, desde criança a gente foi ensinado, quando a gente escova os dentes, acabou. Chegou o momento ali de parar. Então o seu cérebro está condicionado que você não precisa mais comer. E aí você vai lá, escova os dentes e simplesmente essa vontade vai desaparecer. Essa é infalível. Pode ter certeza que você colocar em prática, pelo menos na hora do almoço você vai conseguir parar de comer aquele docinho. Pega a dica, que essa dica é boa, viu? Pega a dica, que essa dica é boa, porque realmente faz aquele texto, né, que o Pedro Elvin fala um monte de coisa e depois faz assim, e use filtro solar.
e escove os dentes. Pronto, você vai conseguir vencer essa parte. Mas eu tenho essa dificuldade muito recorrente, que é o meu grande desafio sempre foi com o doce, né? Eu tenho E doce, na verdade, as pessoas às vezes, mas tira o doce, tira o doce. Gente, doce é um vício. Exatamente. A gente tem a abstinência mesmo. E é uma coisa a ser tratada, porque não é fácil. Tipo assim, tira o doce. Não é tira o doce assim, não. A gente tem que realmente fazer todo um trabalho psicológico, como se fosse qualquer outra droga. Cientificamente comprovado que é como se fosse uma droga. O prazer que ele causa, as sensações que ele traz, né, de liberação, exatamente, do bem-estar. Então você tem que realmente tratar para você passar pelo período de abstinência e depois conseguir realmente fazer com que aquilo ali não seja mais uma coisa parte da sua vida. Que como pessoas que têm outros vícios, que seja algo que você tem que fazer todos os dias, que se não fizer você vai ficar se sentindo tá faltando alguma coisa, como a pessoa que come doce depois do almoço, né, como você citou. Ela normalmente, quando não come o doce, fica aquele vazio, né, como se tá faltando assim, alguma coisa. Falta alguma coisa. Eu tô sentindo fome ainda, e não é, né, é aquele já condicionado, né, ao doce após o almoço. Então é uma dica muito boa essa questão de escovar os dentes, mas são várias estratégias e a gente tem que ir fazendo todo o período de retirada de maneira cautelosa, porque tem a abstinência mesmo. Né? Então, ir diminuindo as quantidades, e fazendo substituições, e aos poucos vai trazendo aquela mudança que você depois... não, deixa pra outra hora, e aí vai resolver outra coisa, e para de pensar, como qualquer vício. Como qualquer vício. O doce em si é uma coisa que... existe um grande tabu em relação ao doce, que aí, doce não pode, açúcar faz mal, açúcar não faz mal. E o que a gente precisa entender é que desde criança, como é que você mima uma criança? Dando doce pra ela. Exato. Então, a vida inteira da gente veio regada de açúcar, de doce, de chocolate. E aí, quando chega um momento que eles se tornam vício, é porque o seu cérebro programou aquilo ali como uma recompensa. A partir do momento que você se recompensa na sua vida através do doce ou da comida, você acaba virando um vício, porque a comida, o doce, ela dá essa sensação de prazer, de bem-estar, ela libera dopamina. E você sempre vai querer repetir. É igual a qualquer outra droga. A pessoa que fuma, quando ela fuma, ela se sente bem com aquilo. Então o cérebro dela vai pedir pra ela repetir. Então, eu adoro falar desse assunto de doce, até um tema muito importante pra trazer, pra sempre ir trazendo, batendo nessa tecla. E por mim eu falava muito mais, mas eu acho que a gente pode passar pro próximo episódio. Pro próximo tópico. Não, mas eu falo assim porque isso que é o poder da decisão, né? E de você saber que você pode, sim, né, vencer aquela situação. Isso, exato. Porque é possível. É possível. Na verdade, quando a gente vai no caminho do empreendedorismo, né, que a gente vai traçando, a gente também, em vários momentos, recorre, né, a vou cair, vou desistir, não vou dar conta. E aí a gente vê que não, é mais um passo que eu vou ter que dar e eu vou vencer, eu vou conseguir e vai dar certo. E aí, aos poucos, me fortalecer. Vai fortalecendo, você vai se fortalecendo e vai vendo que aquilo ali, aquela dificuldade é muito menor do que o seu objetivo que você estabeleceu, entendeu? Para você vencer. Então, eu acho isso muito interessante, fazendo a ponte com o doce, entendeu? Perfeito. Essa analogia de você vencer esse vício do doce, você vencer a sua jornada no empreendedorismo. É muito parecido, porque cada desafio, cada vez que você fica sem um doce, cada vez que você consegue ele parar de te controlar, você que toma a decisão, você que controla, você percebe que você é mais capaz. E no empreendedorismo é muito assim. Cada passo que a gente vê ali a dificuldade que a gente... Eu não sei como é que eu vou resolver isso. Meu Deus, eu vou desistir, eu não sei o que fazer. E aí que você vai lá, enfim, respira, busca ajuda de outras pessoas e você passa por aquilo, qual o principal sentimento que vem? De capacidade. Que eu tô no caminho certo. Eu venço, eu sou capaz. Isso é uma coisa, tanto para o emagrecimento, como a gente tá falando, pro vício doce, para o empreendedorismo,
precisa estar muito forte, esse sentimento de capacidade que a gente tem. Eu sempre falo não, mas eu gosto muito dessa frase, né? Vence quem se vence, né? E aí a gente sempre conversa com o Tássio, enfim, outras pessoas, porque realmente a gente é desafiado diariamente quando a gente parte para o caminho do empreendedorismo, porque não é da cultura nossa, né? Geralmente todo Principalmente mundo... para mulher. Principalmente para mulher. A gente é desestimulada sempre. Ai, você vai largar, você não quer fazer um concurso, você não vai fazer, não quer estudar, é a faculdade que você fez. Ok, nada, eu não estou dizendo que é uma escolha ou outra. Eu estou dizendo que agora eu quero fazer, essa minha escolha é empreender. E eu sei que vai ter o ônus e o bônus como em qualquer. Então, qual é o difícil que você quer? Né? Qual a escolha, qual, né? O que é que você escolhe? Qual é o seu, porque os dois são difíceis. Os dois são difíceis. Não, mas qual é o difícil que você vai escolher? Então, assim, sempre você eu escolhi isso e vai ser caminho árduo, mas vai ter também as recompensas que você vai se sentir extremamente, eu sou capaz e eu vou vencer e atingir o objetivo que eu estabeleci para mim, né? Cada um dentro das suas... Qual é a sua visão, né, do que você quer. Que você então, deseja, acho que é maravilhoso, né? essa questão de você da persistência mesmo, né, de você ter a constância para poder atingir seu objetivo. Tanto o empreendedorismo, como você estava falando, de você olhar o seu objetivo maior, o que você deseja lá na frente. Tanto o empreendedorismo quanto o emagrecimento, a gente tem que entender que a recompensa ela é tardia. Uhum. A recompensa não é hoje, não é porque você parou de comer doce essa semana que você vai perder 10 quilos. Uhum. Não é porque você entrou na academia há um mês que você vai estar lá com a sua barriga chapada. E a mesma coisa é empreender. O seu sonho é empreender e você ter empresa nos todos os estados do Brasil. Você começou hoje, não é próximo mês que você vai ter isso. Então, essa recompensa tardia, as pessoas precisam entender e criar uma mentalidade, estratégias para que você se sinta motivada a trilhar esse caminho. Porque o que é o doce? O que é uma droga? O que é um vício por compra, um vício por qualquer outra coisa? É uma recompensa imediata. Nós precisamos de recompensa. Nós somos seres humanos que precisamos de recompensa. Você saber que você está ganhando algo fazendo aquilo. É um ponto muito interessante. As crianças hoje, o que é que elas estão sendo ensinadas? Ter tudo na palma da mão. Uhum. Elas não precisam, por exemplo, subir numa árvore para tirar um galho, para fazer uma brincadeira. Elas não precisam de um esforço. Tá tudo ali na mão. Hoje ninguém vai lá mais num livro, no dicionário, por exemplo, e procura uma palavra. Tá ali na mão dela. E aí, o vício, o doce, essa recompensa imediata é sempre ali. Só que aí vem a parte do empreendedorismo. O grande, o que é realmente valioso, ele precisa ser conquistado, ele precisa ser construído. A gente não nasce construído. Exatamente. A gente não nasce... tem uma frase engraçada também, que eu, no meu caso, né? Há 26 anos, eu treino andar e eu ainda tropeço. Uhum. Então, eu erro ainda. Mesmo eu já sabendo caminhar, já sabendo fazer aquilo, eu ainda tropeço. Imagina uma coisa grandiosa, uma coisa valorosa, uma coisa de você construir o seu corpo. Você construir o seu corpo é muito difícil. Uhum. E principalmente quando você já acabou por um processo de uma gestação, você passou por um processo que você acabou engordando muito ou emagrecendo muito, porque também existe o outro lado, as pessoas que sofrem de anorexia. Elas sofrem muito porque ali ela definha o corpo. Então, até ela ter um corpo saudável é um processo. E eu acho que a coisa mais forte do empreendedorismo para a mulher de uma forma geral, é você entender que a recompensa ela tá lá na frente. Lá na frente a conta vai fechar. E todo esse processo é longo. Exato. Só para fechar meu pensamento em relação, porque você falou em processo, e é muito, muito interessante você se deliciar com esse processo. Aprender com o processo, amar o porque processo. você amando esse processo, não é romantizando não, porque não é para romantizar, que não é fácil. Mas você amando o processo, você vai tornar as coisas mais leves e vai conseguir alcançar
né? Quando você olha para trás, você, nossa, quanto eu já caminhei, para onde eu tava, onde eu tô agora. E agora eu tô achando que vai ser difícil. Então, assim, você vai se deliciando por toda aquela trajetória. Então, isso aí é o que é o fantástico, né? Nossa, eu amo tanto empreendedorismo que eu chego a me arrepio, né? Eu falo disso e eu fico arrepiada. E bem assim é o emagrecimento, por exemplo. Você olhar pra você quando você tomou a decisão lá, quando seu filho nasceu, que você ia pra academia, que você não conseguia fazer certo tipo de exercício, que você não conseguia, era muito mais difícil pra você. E hoje você olha pra trás e, nossa, olha como eu consigo. Eu comentei isso num dos treinos, num grupo que a gente tem, que é aquele exercício da passada, tá? Você adora fazer ele pulando. E quando a gente começou mesmo essa jornada de ajudar as pessoas a emagrecer, eu não conseguia fazer. Eu fazia 2 e eu não aguentava mais. E aí eu falei pra mim mesma, eu lembrei, onde a gente tava na garagem, na casa da mãe dele, e eu lembrei que eu falei pra mim mesma, eu vou conseguir fazer esse exercício do jeito que ele tem que fazer. Exatamente. Então, você aproveitar essa evolução, esse gostinho de você... Nossa, é maravilhoso. Que você, hoje eu já consigo fazer esse exercício, hoje já não é tão difícil eu acordar pra ir pra academia. E você aprender a amar esse processo, porque é isso que vai te dar motivação também. Pra continuar. Pra continuar. Se você odeia o que você faz, claro que a gente faz, sem romantizar, tem muita coisa que a gente faz que a gente não gosta, mas é necessário. Tem e aí você vai lá e faz. Cumpre. E depois que você faz, que você cumpre, aí é que vem o sentimento de capacidade. Você saber que aquilo foi bom pra você, que aquilo foi importante e reforçar isso. É um processo de você reforçar aquilo que você faz e que foi bom pra você. Aquilo que você ter uma consciência e ter músculos emocionais pra quando você cair, que também a gente vai cair durante o processo de empreendedorismo, enquanto o processo de emagrecimento, e você ter a consciência de parar, ser humilde, transformar esse sentimento de capacidade em algo forte em você e o que é que eu posso fazer para melhorar? O que é que eu posso fazer para ajustar essa rota? O que é que eu posso seguir? Se isso aqui não tá dando certo, ótimo. Não foi... no livro do Tony Robbins, ele fala isso. O que você fez não é fracasso. Não existe fracasso. Tira esse nome de fracasso da sua vida, da sua mente. Não existe fracasso, existe resultados. A ação que você fez gerou um resultado. Se esse resultado foi bom ou não, é um outro passo que você vai analisar. Mas se você fez alguma coisa e não teve o resultado que você esperava, então você vai fazer outra coisa para ter esse resultado. Então esquece essa ideia de fracasso. Você não é uma pessoa fracassada, você não é uma pessoa que fracassa. Você é uma pessoa que está ali tentando e com certeza vai conseguir o que você quer. Exato. E aí é o que só a questão de você assim, e quando eu não conseguir, pedir ajuda também não é ruim, não. Exato. Porque a gente tem essa sensação de que eu vou conseguir sozinha, porque eu sou, porque eu faço. Estamos aqui ao lado para... você não tá conseguindo, me ajuda aqui. Socorro! Carol, por favor, essa parte aqui tá eu tô tá essa fila que eu não tô conseguindo fechar. Então aí é onde a gente precisa entender que cada profissional é importante no seu papel, né, de construção, para que a gente consiga alavancar nos nossos resultados. Mas foi maravilhosa a conversa. Eu agradeço imensamente. A gente sempre tem papo pra uma noite e um dia. Um dia inteiro. Mas é sempre muito enriquecedor. Tanto eu aprendo muito com você e a gente faz uma troca muito interessante de conceitos que a gente realmente vivencia no nosso dia a dia, né? Com o nosso público. É verdade. Eu quero agradecer a você pelo convite, agradecer as pessoas que estão assistindo aqui. E a gente já comentou sobre isso, do prazer, da felicidade e da gratidão que a gente tem de se encontrar. Porque quando a gente quer algo do mundo, do universo, independente o que é que você queira chamar, ele vai nos dar. Então o universo está sempre ao nosso favor. E uma coisa que eu sempre pedi muito é de estar ao lado de mulheres empreendedoras, porque é muito difícil você ser só. Quando você vê que a outra também está lutando, que você vê que a outra também está fazendo, que você vê que a outra está tendo as mesmas dificuldades, que você se fortalece. E isso foi incrível para minha vida, ter você na minha vida,
por causa disso. Você é uma mulher que inspira, você é uma mulher que tem defeitos, que as pessoas às vezes acham que não é. Você tem defeitos, você passa pelas mesmas dificuldades e foi muito gratificante. Quero agradecer a esse quadro maravilhoso e que a gente possa mais vezes ajudar outras pessoas, que essa é a nossa missão. Com certeza, é o nosso propósito maior.